Seja bem-vindo a mais um podcast nosso, dos donos das vendas, sempre recebendo aqui gente muito prática, com histórias incríveis e falando de negócios, né? Falando sobre vendas. E eu estou recebendo hoje do lado do meu grande parceiro, sócio, Léo, que sempre esquece a carteira, nunca tem dinheiro para pagar nada, mas é um cara incrível. É um dos segredos do resultado. De ficar rico, né? E do sucesso. Nada. Do sucesso. Outros, não Venda mais e gaste menos. De preferência, gaste nada. Quase nada. E hoje eu estou recebendo duas feras aqui. Primeiro, um deles, né, que é um dos caras mais bonitos do Brasil, um grande ator, Rafa Prado! Você viu que bom? Cara, Rafa Prado, que vai bater um papo com a gente. O cara é o rei do network, uma das coisas que a gente defende muito aqui, que gera muito dinheiro e principalmente, né, encurta o seu aprendizado, se juntar com pessoas que tem o mesmo objetivo que você, que pode ajudar você, e essa troca é incrível, a gente fala muito sobre isso, muita gente investe muito dinheiro no grupo de network, e um dos caras que implementou isso de forma muito forte no Brasil é o Rafa Prado aqui. E do lado, o Luigi Barrichelli, dispensa comentários. Em ebulição aqui. E lançando um novo produto aqui para Rafa Prado, porque ele vai fazer uma coleção Ursinhos Carinhosos. ele tá numa fase assim, sabe? Paz e amor. Assim, ele é fofinho. Tá fofinho. E cheiro de tutti-frutti daqui. Isso eu já não tô, isso já não sei. Esse tutti-frutti já não sei. Entreguei aqui. Galera, o Rafa, muita gente já também segue, que dá desse negócio, network. O Luigi, que muita gente conhece, né, de novelas, enfim, da TV, mas não sabe que o Luigi tem todo um trabalho de empreendedorismo por trás. Tem agora também um livro sendo lançado, daqui a pouquinho acho que chega. Vai chegar aqui, mostrar para você. Mas tem uma transição legal, né? Porque isso, e já converti 2 vendas aqui. Já que com certeza. Mas vai ter livro para vender aqui, não? Vai, lógico. Você acha que não? Sentir para pensar, o livro do Luigi e o livro que o Rafa tem, que é o 100 graus, o ponto de ebulição do sucesso. A gente vai falar um pouquinho desses dois lados também, dessa transição, né, da carreira do Luigi. Mas, primeiramente, Léo, posso começar? Claro, vai para cima. Rafa, diretamente aqui. Rafa, a gente trata muito da questão do network dentro dos seus clubes aqui, nas imersões. A gente tem o Elite, que é um grupo de network. Perfeito. E é impressionante como é meio que batido isso, mas só quem vive sabe na prática que funciona. Quando você junta pessoas, né, que têm ali objetivos ou comportamentos esperados, né, e junta na mesma comunidade, o que surge de oportunidade, no nosso caso, que é voltado para vendas, é impressionante, né? A gente tem gente lá há 3 meses dentro do grupo, criando uma outra empresa com outro empresário lá dentro, né? Em que momento que você viu que isso, por exemplo, era um canal, era um cartão de crédito limitado, como você usa, né, o termo, que momento você viu isso e que você começou a criar essas redes que você tem hoje tão forte no network? Cara, uma coisa que eu percebi, né, desde cedo, inclusive, é que no futuro da maturidade empresarial, por exemplo, de um executivo, de um grande player que às vezes está na televisão, de um grande player que se tornou um mega empresário, essas pessoas, curiosamente, elas também estavam cercadas de outras pessoas iguais ou superiores a ela, em termos de tamanho financeiro, em termos de poder social, em termos de audiência. Nesse exato momento que eu percebi que essas pessoas, elas tinham esse círculo forte, eu fiz uma pergunta para mim, né? E essa pergunta para mim mesmo foi a seguinte, né? Será que se a gente criar a nossa carreira de uma forma não linear, já eu te falo o que seria uma carreira linear, mas de uma forma não linear, e começar a focar em relacionamentos, de forma que as pessoas que me cercam são muito mais bem-sucedidas, são muito mais experientes, têm muito mais track record, digamos assim, eu consigo acelerar a minha carreira? E isso aconteceu, essa pergunta, ela aconteceu principalmente em meados dos meus 20 anos, eu estava dentro de uma grande instituição financeira, eu estava numa posição de analista, e eu entrei num programa de aceleração, né, que era um programa de aceleração para futuros executivos daquele banco. E eu até saí desse banco porque eu percebi uma coisa, né? Se eu continuasse ali, para eu dobrar o meu salário de época, ia levar em torno de 10 anos. Mas, voltando à pergunta que eu fiz para mim mesmo, eu percebi o seguinte, as pessoas que estavam nessas posições gerenciais, curiosamente, ou até mesmo de diretoria, também tinham um relacionamento diferenciado dentro daquele ambiente. Em dado momento, eu percebi que as pessoas, aí entra o contexto da carreira linear, né? As pessoas, elas, assim que saem muitas vezes do ensino médio, elas vão fazer faculdade, aí então elas entram como estagiário, aí depois de estagiário ou trainee, elas entram numa posição de analista e crescem linearmente.
E esse crescimento inicial linear é muito baseado nas suas competências técnicas. Ninguém te fala nesse período, principalmente dos seus 20 aos 30 anos, a importância das suas competências sociais, a das suas soft skills, para que no futuro você possa, de fato, ter uma posição de confiança. Aí surge uma outra palavra. Essas pessoas do futuro que eu observava que tinham grande sucesso na sociedade, elas estavam dentro desses círculos porque pessoas semelhantes a ela validavam ela num contexto também de confiança. E aí, então, aqui a gente tem um paradigma. O crescimento linear, ele é natural e necessário. Porém, existe um atalho. A partir do momento que você começa, na verdade, a ganhar a confiança de pessoas que já estão em patamares maiores, a gente está falando de carreira, então vamos permanecer em carreira, mas em patamares maiores, em termos de carreira que você... Não apenas pela sua competência técnica, mas pela sua soft skills, do tipo, esse cara pode ser meu homem de confiança, você começa a adiantar o futuro para o presente. Isso significa, eu chamo de inversão da pirâmide. A pirâmide linear, como eu te falei, geralmente, ali até os 30 anos, está desenvolvendo suas competências técnicas. Dos 30 aos 40 anos, é o momento que você vai ter as suas grandes promoções, digamos assim. Dos 40 aos 50 anos, é o momento que você pode até mesmo pensar no replanejamento de carreira. Você vai sair de determinada empresa. Muitas pessoas pensam em empreender nesse exato momento. E nesse momento que ela tem essa demanda, elas falam, eu preciso me relacionar com outras pessoas ou donos que tenham caneta para muitas vezes assinar um contrato para que esse empresário se torne um empresário bem-sucedido. Não existe uma empresa bem-sucedida se essa empresa não tem contratos, por exemplo. E aí, então, eu fiz um exercício que é o seguinte, e se eu ajudar as pessoas, por exemplo, dos 20 aos 30, ou adiantar, por exemplo, em uma década, a perspectiva de relacionamento para essas pessoas, será que elas vão ter mais resultados? E é isso que aconteceu. Em dado momento, meados dos meus 25 anos, eu comecei a levantar a bandeira, que essa bandeira... você precisa de relacionamento, porque o verdadeiro fator exponencial para sua empresa é você adiantar ou se infiltrar em ciclos de relacionamento cujas pessoas ali são maiores que você ou são hubs de relacionamento também. Você não precisa estar conectado, por exemplo, com todas as pessoas do país, ou todos os líderes. O que você precisa é estar conectado com pessoas que confiem em você e essa pessoa já é um hub de relacionamento. Em dado momento, fazendo isso para os empresários, levantando, digamos assim, essa bandeira, esses empresários começaram a se conectar com empresários que estavam alguns anos à frente em termos de reconhecimento de mercado. Alguns desses empresários começaram a virar sócios de grandes empresários também. E isso foi um grande alavanque de mercado. Foi um momento que a pessoa hoje de 25 anos, só para concluir, tá? Ela está realmente focada, né? Ou de 30 anos, ela está realmente focada na carreira dela. Só que vamos fazer só um exercício. Imagina que todas as pessoas que você se relaciona é apenas do ecossistema da empresa que você trabalha. Isso é networking de verdade? Imagina que você sai dessa empresa. O que vai acontecer com o seu networking, sendo que você não está nem dentro daquela empresa mais e você não tem a confiança de pessoas de fora dessa empresa? Ou então, imagina que beleza, você tem alguns relacionamentos de fora dessa empresa. Só que todos esses relacionamentos também são de posição gerencial ou então são empresas de pequeno porte. Imagina que você acredita que a sua solução... Em vez de 3 mil reais por mês, ela deveria valer 10 mil reais por mês. Pensa só, uma empresa de pequeno porte no Brasil, ela fatura quanto? 4 milhões de reais por ano? Para você sair de 3 mil reais de ticket médio no seu mês e passar para 10 mil reais, uma vez que grande parte do empresariado no Brasil, ele é dentro de uma característica que a gente chama de autoemprego, ou seja, a empresa ela mal tem lucratividade. Os empresários ou microempresários, muitas vezes, eles têm essas empresas para tirar o prolabore deles, mas as empresas não lucram. Então isso significa, sabe o quê? Você não vai conseguir aumentar o seu ticket ou ter o seu justo valor se o seu ciclo de relacionamento, as empresas, mesmo reconhecendo esse valor, não tem caixa para te pagar. Então você tem que fazer uma mudança geográfica, digamos assim, no ciclo de relacionamento seu. Se você não faz essa mudança geográfica, digamos assim, você não consegue crescer a sua empresa ou dar os próximos passos. Por isso que o grupo, por exemplo, o Elite, acredito eu, faz essas aproximações de empresários que muitas vezes estão num patamar diferenciado em relação até o círculo que ele anteriormente se relacionava. Essa provavelmente é a proposta. Então esse é o ponto de alavancagem, acredito eu. Aí fica, por que eu não fiz isso antes, não é isso? Fica. E de outros tipos de negócios também, né? Isso que é importante, né? E principalmente porque você não tem mais tempo, né? As pessoas não têm tempo. Então, como é que eu estou trabalhando, investindo na minha educação, está trabalhando, investindo no meu trabalho
E aonde que eu crio o tempo para o relacionamento? Não tem. Esse é um paradigma muito, muito difícil de você arranjar. Porque você não tem condições. A pessoa que não tem condições. Não tem mesmo. Eu preciso sobreviver. Estou numa sobrevivência. Como é que eu faço para me relacionar? Esse que é o ponto de intersecção. É a pergunta que eu botei aqui atrás, né? A pessoa que está nessa fase. Eu também tinha notado isso. Não é isso? A pessoa que está nessa fase, né? E tem duas. Tem o cara que está bem, tem muita gente do Elite que o momento dele de interação, né? De diversão, de lazer, é com as pessoas dentro do grupo. Perfeito. Tem muita gente que, obviamente, a gente tem a máquina de venda, a gente implementa, mas o cara vem porque é o momento que ele tem. Agora, tem gente que está começando, por exemplo, a pessoa que está começando, como é que ela não tem uma história? Porque assim, network está muito entre falando, né? Se você quer tirar valor de algum lugar do grupo de uma pessoa, antes você tem que gerar valor. Perfeito. A gente fala muito isso sobre o vendedor. Sim, Né? O vendedor sim. que quer vender valor, Claro. cara, você tem que gerar valor antes. E quem está começando? Mas é justamente isso. Você está gerando valor, você tem que aproveitar o grupo que você tem e enxergar o que essas pessoas têm de conexão com outras. Porque pode surgir uma empresa dali. Né? Uma empresa que você... Porque você tem uma conexão, eu conheço você tem várias conexões, eu tenho as minhas. A gente vem com uma ideia, com as nossas conexões, a gente junta para poder fazer. Então, ele acaba sendo um multiplicador. Porque você não tem tempo, mas você tem conexão, eu tenho conexão, aí eu encontro com ele, aí você começa, é igual o podcast hoje. Né? Eu não estava nem programado de vir aqui. E foi uma conexão com o outro, lá, pum. Isso. E a conexão surgiu daqui, inclusive. Exatamente. Interessante. É o hub. Ô Luigi, eu tenho até uma pergunta específica para você, porque você sempre foi muito bem sucedido na sua trajetória, né? Você conseguiu construir uma autoridade muito grande no mercado, e a gente está falando de networking aqui. Quando você constrói autoridade, você começa a ter acesso a muita oportunidade. Claro. Lógico, muita gente te oferecendo muita coisa. Como que você também filtra o seu network, o seu relacionamento? Cara, no começo é muito difícil. Porque você por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito, eu vejo a essência das pessoas. Então, as formas eram muito difíceis. Aí eu tinha a Andrea, que na sensação dela, ela falava, isso daqui vai, era batata. Que é a Era o esposa que era, dele. que é minha esposa. Então, essa é uma parceria muito boa. Mas hoje é simples. Como eu tenho um propósito definido, então, assim, as coisas que estão aparecendo, é como apareceu o podcast, entende? Daqui saem outras coisas. Então, principalmente na relação de vendas, né? E daqui a pouco eu vou passar, tá? Passar o arrasta pra cima, o link. Daqui a pouco vai ter uma vendinha aqui. Vai ter um linkzinho aqui. pra Então, vocês. você vê, é isso. A gente não pode ter vergonha de querer fazer. Por exemplo, eu vendo o meu livro na internet, mandou mensagem pra mim, eu tô falando, você sabe que eu tô com um livro agora, fiz um lançamento. Tal, Falou comigo, eu ofertei. Não, já vendeu 10 ali de fora já. Não, mas porque eu preciso chegar, eu só consigo o que eu quero expressar para as pessoas, eu só posso conseguir ter isso se tiver venda. Efeito Entende? multiplicador, né? A venda ela decorre de comportamento ativo. Exatamente. dúvida. É isso. Sem É isso. Isso é real. Total. Você tem que Luiz, viver. E, por exemplo, essa transição sua, né, da sua carreira de ator para a área de negócios, né? Isso... Elas sempre foram juntas. Ah, tá, boa. Então, Sempre foram porque eu ia te juntas. perguntar se isso teve alguma coisa a ver, por exemplo, com uma rede de relacionamento, um grupo que você começou a participar Cara, dentro disso? não, é o seguinte, um processo que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, mete as caras. Mete as caras. Cara, eu fui o primeiro alumni da Singularity University. Hoje todo mundo é alumni. Mas eu fui o primeiro alumni. Antes como que chama aquele que fez o Steve Jobs aquele ator que fez o Steve Jobs no cinema? Ashton Kutcher. Antes dele, ele com toda a facilidade lá nos Estados Unidos, eu fui o primeiro e fiz aqui em São Paulo. Luigi, Então, só explica pra galera o que é um alumni. Alumni é um estudante, um formando da Singularity University, que a Singularity University é uma universidade do Google e da NASA, para tecnologias exponenciais, do que vai acontecer daqui a 50 anos. Sabe, que não dá nem para ter mais essa previsão, porque hoje está muito mais rápido. Então, assim, você está com as melhores cabeças do mundo, com a NASA e Google. Imagina só. Então, é uma loucura. Então, as caras falam assim, mas quando eles viram que eu estava dando autógrafo lá, quem que é esse cara? O que o ator está fazendo aqui? É isso que é legal. Quando causa estranheza, você está no lugar certo. Boa. Você está fazendo certo. Porque se não causar estranheza, é porque está errado.
Porque só vai conseguir ser exponencial e ser alguém diferenciado se as pessoas falarem assim, estranharem aquilo você lá. Parece que ele tá brifado aqui. Chegou faz 3 minutos. Porque a gente fala o tempo todo aqui em curva exponencial, Luiz. É muito forte isso aí. Essa O que parte acontece? de causar é muito boa. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma outra transição agora, que é o processo da espiritualidade. Como é que eu faço? Vamos estar falando de venda, né? Como é que eu vendo o amor? Olha que interessante. O livro fala sobre isso, né? Parece piegas. Fui no Pânico, tá? Pânico hoje falando totalmente de política, só tem os tops. O que acontece? Eles me botaram, dividindo o programa com um outro cara que fala de política, eu entrei, mais de 1 milhão de views. Eu fui para primeiro em vendas da Amazon. 60% dos livros vendidos no Brasil é na Amazon. Foi primeiro em 3 categorias. Então você entende? Amor. Você viu? É possível você fazer essa tradução. Então é possível você fazer esse processo e entendimento. E muita gente lendo em 1, 2 dias, no máximo pessoas que nunca leram, assim, li em 2 dias, li em 1 dia. E transformando pessoas pela simplicidade, porque eu falo de vulnerabilidade, falo de negócio de venda. Legal. Ninguém sabe que eu fui sacoleiro. Entendeu? Na época do Collor, quando congelou a poupança, não tinha nada. Confiscaram a poupança. Foi horrível. As pessoas se mataram, os velhinhos. Eu tava lá e falei, o que eu faço? Cara, consegui de uma camiseta, fiz dois. Eu explico no livro. Eu vendia... cara, Tem referência de alguém? Isso ou foi seu? isso daí foi Tinha alguém da família? meu tio. Ah, tá. Ele falou assim, olha, me dá uma camiseta. De uma fiz 2, de 2 fiz 4. Aí, 3 meses eu estava com 3 vendedores. E ele era comerciante, seu tio? Ele era, Tá. Então, Eu te perguntei, desculpa, porque... Mas antes disso, eu vendi ovo de Páscoa e panetone. Como? Nas empresas. Hoje é fácil. Eu levava um caminhão e tirava, assim, em vez de pegar cheque predatado, cheques, não queria. Porque senão era pau. Eu não tenho. O que acontece? Desconto em folha de pagamento. Hoje é normal, mas não existia. A gente criava isso daí. E aí o que acontece? Era dinheiro certo, Páscoa e Natal. E fazia vendas esporádicas durante. Então, assim, é muita coisa. E eu nunca deixei de ter aquela coisa assim, cara, bota o seu orgulho, enfia no rabo, desculpa a palavra. Não, aqui entendeu? pode falar. Para com essa porra, porque isso daí não vai te dar dinheiro e você tá num processo de você. A gente tem que estar aqui para existência, não para sobrevivência. As pessoas estão sobrevivendo, pô. Tem que parar, tem gente que nem sobrevive. Porque ela nem tá no ciclo de escassez é absurdo. Exatamente. E não é. Aí fala assim, não é para todo mundo. Mentira, é para todo mundo. Existe a possibilidade. É que o sistema faz com que exista um funil. Mas esse funil é uma percepção apenas. E se você acredita que é aquilo, você fica. Existe abundância para todas as pessoas. Ô Luigi e depois Rafa, conta pra gente como que foi a gestão do primeiro vendedor de vocês, lá no início. Cara, você sabe o que acontece? Eu trabalhava com modelo e aí eu entrava em testes. Eu era mais rejeitado do que aprovado. Então, fazia 20 para pegar um. 20, não. Era seu funil, 20 para 1. Então, exatamente. Fazia, às vezes eu fazia 5, pegava 3. Então tinha acontecimentos assim. E aí eu tinha muito esse problema. Eu também, quando ia fazer meus books de modelo, eu tinha problema com rejeição Era muito grande. 157 para 1. Pra um talvez. 150. Aí aprovavam ele 150 e falava, não quero. Estou cansado. É pouco, Brasil. É porque ele queria, ao contrário, fazer o funil para poder aumentar o valor dele. Ele criava escassez. Muito obrigado. Eu não estou entendendo essa conversa porque nunca quiseram fazer um book comigo. E você vai ver agora. Agora é que você não se ofertou ainda. Nossa. Sou oferecido. Me agencia. Então você entende que é um processo. É um processo. Eu tinha que, ao mesmo tempo, também me vender, que é a coisa mais difícil. Sempre tive dificuldade, até hoje. Numa conversa com o Rafa, assim, olha, para de falar de amorzinho, não sei o que, isso daí não vai te levar a nada. Eu peguei e falei assim, tá bom. Peguei um grupo de amigos que a gente passou o Covid inteiro junto, toma vinho de 10 pau. E, cara, os caras não tinham comprado um livro meu. Tinha botado lá, não comprou, e eu tudo bem, deixa quieto. Quando der, quando é o momento. Aí eu cheguei aí eu fiz assim, ó, galera, é o seguinte. Ó aqui. A gente passou o Covid juntos. Jogamos tênis, tomamos belos vinhos. Teu irmão aqui tá lançando um livro. Eu mandei o link para vocês cagarem e andaram. Essa é a verdade.
Só pela amizade vocês deveriam comprar o livro. Pela amizade. Boa. Ó, A segunda, só pelo livro, vocês comprariam pelo livro. Para celebrar com um amigo o sucesso dele, para fazer o sucesso junto, porque livro é difícil você fazer venda, porque tem 1.250 saindo todo mês, você já faria. Eu tenho mais outras tantas para fazer, mas só pelos esses 3 fatos vocês comprariam. Vamos lá, estou mandando um link agora. Eu quero que você vai comprar 10, você vai comprar não sei o quê, eu quero saber. E eu quero que você faça avaliação, classificação, quero que você faça avaliação, tira foto e bota lá na Amazon. Agora, eu revesti 60. Isso lá em casa, velho. Num grupo de quantos, Luigi? Eu não sei quando tem lá, mas eu revesti 60%. Peguei outro grupo, também revesti. 80%. Esse grupo já está revestido 80%. Por que é tão difícil fazer negócio com... Tem aquela frase, as pessoas têm medo, tem vergonha. Tem vergonha. Não, eu digo com amigo. Fica travado, porque as pessoas... O que acontece? As pessoas precisam de um motivo para poder comprar. E não é o seguinte, eu estou precisando de ajuda. Eu sou orgulhoso. Então o que acontece? Eu preciso ajudar a pessoa a perder o orgulho para que ela possa comprar. Nós não somos vendedores, nós somos facilitadores de uma ponta a outra. É a única maneira que vocês quiserem fazer a venda, você não vai conseguir. A venda não se faz vendendo. Entendeu? Então, você pega, você faz a transição. O que aconteceu? Reverteu, o cara que mais tem grana lá, ele falou, não, eu tô agora bebi, não sei o quê. Eu falei, não, por mais motivo de você comprar 10 livros agora e você distribuir as pessoas. Ele ativou uma coisa aqui, que foi, eu digo, gatilho oculto, né, que o Robert Cialdini não fala no livro dele. É sério, o Robert Cialdini tem os 6 gatilhos dele na Armas da Persuasão, só que ele não fala desse, que é um dos fundamentais para você, muitas vezes, conseguir vender, principalmente em ciclo imediato de relacionamento, que é o gatilho do constrangimento. Você percebe que as pessoas ficaram constrangidas em não comprar depois do pitch que ele fez? E muitas vezes... Ele já tinha mandado o link lá umas 10 vezes. Ele já tinha mandado, mas ninguém tinha um. E custa um bogo, se você comprar um, leva 2. No Publix, de um vinho custa $20. Então, $20 você vai ganhar o outro. O livro não saía nem $10, porque ela ia pegar no Kindle. Você entende que a pessoa precisa... Então, ela precisa de um gatilho para ela poder sair. Por que é mais sair difícil? Network, vamos lá, rede de contatos. Por que tem aquela frase verdadeira lá, né? Você faz um cliente amigo, mas não faz um amigo cliente. É porque você é otário. Por que as pessoas Porque as pessoas são otárias de vender. Porque dá. De novo. Conta. Não. Tem uma coisa que é a palavra, de novo, vergonha. Eu tava com o Robert Cialdini e ele, dentro da formação dele, ele fala que o turning point dos vendedores dele e o que ele faz, principalmente dentro das empresas, é fazer com que as pessoas, em termos de relacionamento, não tenham vergonha de se colocar na posição de ofertar. As pessoas, elas não têm vergonha para ajudar, as pessoas não têm vergonha para receber, mas as pessoas, elas têm vergonha no ato de ofertar. Por quê? Porque, se você for ver, se eu pego, por exemplo, o Jordan Belfort, ele fala uma outra coisa complementar ao Robert Cialdini, tá? Que é o gatilho verdadeiro da autoridade. O gatilho verdadeiro da autoridade funciona da seguinte forma, cara. Se alguém liga para você, oi, tudo bem, eu sou atendente da Claro, o que você faz imediatamente? Você não quer atender essa pessoa, você não vai dar atenção para ela, porque você tem um preconceito de que algo será ofertado e algo será tomado de você, beleza? Só que se, de repente, a ligação que você recebe é da seguinte forma, oi, tudo bem, aqui é o diretor de relacionamento da Claro, ou seja, qual for a empresa, imediatamente você presta atenção. Qual que é o fator que faz com que você iniba a vergonha e você que está do outro lado, que é o comprador, preste atenção no interlocutor que vai fazer a venda, tá? Pensa aqui comigo. Quando você fala que você é o diretor da Claro, imediatamente você olha para essa pessoa, pensa que tem um senso de equivalência ou de autoridade sobre você, porque talvez você não seja diretor, e aí você presta atenção. As pessoas, elas têm o costume de não prestar atenção nas outras pessoas que elas julgam inconscientemente inferiores a ela. As pessoas invisíveis. E, inclusive, as pessoas elas têm vergonha de falar sobre isso. Esse tabu ele tem que ser quebrado. A partir do momento que você consegue quebrar e você gera equivalência de posição social, essas pessoas te ouvem. E quando você está num grupo como o do Luigi, que todas as pessoas são socialmente equivalentes, você constrange.
Você não vai ouvir ninguém falar sobre isso. Porque isso parece que é politicamente incorreto. Mas, na verdade, você precisa criar aberturas na mente das pessoas para que elas prestem atenção em você. Quando o seu amigo te constrange e faz a brincadeira, porra, a gente tava vindo R$10.000, você não quer comprar um livro de 30? Imediatamente ele fica constrangido e ele percebe. Isso não é para constranger a pessoa, mas para gerar percepção. Isso. Percepção. Porque a pessoa pensa, não vou constranger, não. Exato. Você precisa fazer a mudança de percepção. Com As certeza. pessoas não estão, elas estão no modo automático. Então você tem que tirar o modo automático. Eu vou aqui, ó. Tem uma teoria interessante, chama-se temor reverencial. Vocês já ouviram? Repete. Temor reverencial. Desde pequeno você é treinado. O homem tá em ebulição hoje, hein? Tá em ebulição. Agora foi. Isso é importante. Agora foi. Mas vai ou não vai? Vamos lá! Vamos lá, como estão chegando? Silvio, me ajuda, Silvio. Vai lá. Mas ó, repete como é. Temor reverencial, Obrigado. Silvio. Temor reverencial. Explica aí, Afá. Cara, temor reverencial. Desde pequeno você é programado para respeitar autoridades. Novamente, isso combina com o que eu te falei do constrangimento, da vergonha e das teorias do Cialdini e do Jordan Belfort. Mas vamos lá. Temor reverencial. Desde pequeno, você é treinado para respeitar autoridades. Quando você é pequeno, você respeita seus professores. Quando você cresceu, está dentro da sociedade, você respeita o policial, o juiz e assim por diante. Quando você se casa, você respeita a sua esposa. A maior autoridade. É questão de sobrevivência. O Leide já deu uma piscadinha ali, Mas o que acontece aqui? No temor reverencial, você tem uma questão de respeitar tudo aquilo que você acha que é autoridade, principalmente a autoridade superior a você. Ao mesmo tempo, ela funciona como quase como um movimento de coação, em que você não tem voz ou você não pode se portar de forma mais aberta em relação a quem você julga que é superior a você. Vou dar um exemplo para você. Hoje, por exemplo, eu faço negócios com diretores de empresas, fundadores ou autoridades públicas. Para mim, não tem distinção. Isso significa que o quê? A chavinha do temor reverencial hoje não é ativada em mim. Para você ter noção do que é o temor reverencial. Eu lembro quando eu estava nesse grande banco, uma vez eu estava no elevador, subindo o elevador, somente eu e um diretor do outro lado. Eu olhei para o diretor assim, eu estava de cabeça baixada, olhei para ele, tudo bom? E baixei a cabeça. Por quê? Por medo da autoridade dele, porque ele era um diretor e eu naquela época era um analista, eu não queria me relacionar, porque eu me achava inferior. Inconsciente. O cachorro que bota o rabo nas pernas. O temor reverencial, geralmente, ele ativa uma outra coisa, que é a ansiedade de aproximação. Imediatamente, quando você está dentro de uma sala que você acha que pessoas são superiores ou alguém, ou que você de fato é o inferior naquela roda, sua mão começa a suar, você começa a ficar constrangido, você não consegue falar. A ansiedade de aproximação e o temor reverencial, ele inibe o relacionamento. Enquanto você não entender que as pessoas no mundo, elas assumem posições temporárias. O cara está CEO, o cara está presidente da República. É uma forma. Isso aqui é uma posição. As pessoas não são suas respectivas posições. Todas as pessoas, independente da posição, elas têm os mesmos desejos. Elas fazem as mesmas coisas. Elas têm uma esposa, um esposo. Elas fazem... Se você olhar para as pessoas no contexto humano, você vai entender que vocês têm, sobretudo, afinidades. A partir do momento que você humaniza as pessoas, você consegue enxergá-las não como um título que a sociedade deu para elas, você então começa a diminuir esse seu receio de falar uma besteira. Isso dentro do grupo de network, isso tem um peso imenso, né? Porque imagina, se Meu você Deus está dentro do do grupo e você se põe numa outra posição, isso é... Não, e posso falar, esse é o princípio da nossa existência. Sim. Nos humanizarmos. Porque é muito fácil aqui botar você no sistema de sobrevivência, começa a xingar aqui, começa a falar merda aqui, você fala, caralho, o cara é tão bacana, pô. Boa caramba. Cara, fazer você ser um animal. O animal é fácil. nada, aí vai pra merda, pá! Caraca, pô! Essa mole, pá! Vai comprar, pô! É muito bom, velho. O cara na TV era tão carinhoso. Cara, que era carinhoso. Isso é pra resolver o seu problema na empresa, na família, pô, vai comprar ou não vai comprar? Entendeu? Aí você atinge o animal. Atitude ativa. Ou eu posso trabalhar a relação espiritual que todos entram muito fácil. Agora, o mais difícil é humanização. É a humanização diária em todos os processos. Quando você consegue humanização,
Esse é o grande segredo do sucesso. Vamos contar mais ou não? Você já bota o... Manda ver, conta mais. Vendo curso. Vendo curso. Ô, Luigi, Vamos converter eles para ir. Exatamente. me surgiu aqui, né, que você falou, quando envolve a questão espiritual, é mais fácil. A gente vê muita gente utilizando a questão espiritual. A Santa Igreja do Sétimo Dígito. Isso aí. Como que funciona isso aí? Santa Igreja do Sétimo O que Dígito. acontece? Quando a gente humaniza, a gente trabalha conhecimento para libertação, que é diferente. Eu não tenho nenhum problema com a relação de dogma, essas coisas. Cada um faz o que você faz e dá tudo certo. A grande questão para mim é, eu não quero a pessoa repetindo a mesma coisa comigo. Existe conteúdo, então eu ofereço daqui, mostro o caminho e falo assim, ó, agora tchau. Não, tá, eu não sou bengala. Tchau, isso aqui você não vai fazer. Se você quiser, você vai repetir se você tiver a necessidade. Uma vez, no máximo. Porque não tem espaço para isso. Não, é outro lugar que ela tem que ir. E não é perder venda. É só localizar pessoas naquele lugar também. Sim. Porque senão a gente fica querendo prender todas as pessoas, isso daí não é humano. Entendeu? Isso é robótico. Então, o grande lance, isso cria o quê? Credibilidade, reciprocidade. A pessoa sabe que você não está explorando. A pessoa vai querer estar com você. Entendeu? Dentro do processo. Acho que esse talvez seja o core de um grupo de network, né? Mas é esse. O empreendedor é assim. Porque acho que é uma linha muito tênue dentro do grupo de network, onde em que momento tá havendo uma troca, ou em que momento alguém tá me sugando, né? Quer dizer, em que momento eu tô lá colaborando e ou só estão tirando de mim. Eu acho que então, na humanização, você corrige isso daí. Porque o que acontece? A pessoa que se deixa ser explorada, não é que o outro suga, é porque ela deixa ser explorado. Ah, porque eu sou bonzinho. Então tá bom. Você vai repetir ciclos e ciclos. É isso que você tem que resolver. Ela sabe inclusive a posição dela dentro do grupo, né? Quer dizer, exatamente. Eu não vou deixar, porque tem pessoas que gostam de ajudar pra caramba só. Eu adoro, mas hoje é específico. Entendeu? Ajuda uma vez, ajuda o seu quê. Vejo que está repetindo o ciclo, porque é um apego. Back, né? É tira. Você tira, não é verdade? Sim. É o apego. Posso complementar uma coisa? Inclusive tem um termo, né, que é o give back da Endeavor, né? Na Endeavor é isso, usa né? bastante. Tem que haver essa troca, né? Isso é network, tem que haver a troca. Mas o né? network tem que ter, sempre um intermediador. Sim, esse é o cara que consegue ver tudo e fazer o negócio. A gente viu isso dentro do nosso grupo aqui. Que é a coisa do lead, por exemplo, o lead. Tem que ter um mediador. O lead é assim. Então faz um processo de mediação importante. Então, o próximo passo é a humanização desse processo com a percepção. Isso são os skill abilities que você tem, que ele está no empírico. Você não vai aprender em nenhuma universidade vai te ensinar. Nenhum curso vai te ensinar. É a tua experiência e a tua percepção. Quer dizer, não é nenhum curso. O treinamento num processo de humanização. Que a gente cria isso, dá para você fazer. Tem um embate nisso dentro de grupos que é o seguinte, autenticidade versus mecanicidade. Isso. Relacionamentos duradouros, eles são baseados na verdadeira autenticidade, que é a autenticidade que vai gerar aquilo que eu falei logo no começo, que é a confiança. Se as pessoas percebem que existe relacionamento numa base mecânica, cara, isso não vai funcionar. Você pode até mesmo abrir uma porta, assinar um contrato, mas não permanece. Tudo bem. Que ficou a formalidade do assim, uma coisa que é importante. Caralho, aqui, beleza? Tá fechado? Você comprou? 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 E tem muitos grupos de mentoria que você vê claramente que acontece isso aí morre, né? Segundo, terceiro encontro, morre porque forçado. Se você humanizar, você pega assim e fala assim, cara, olha, queria te agradecer mesmo, porque isso daqui me dá a oportunidade de ter... Eu, como consciência, de ter um espaço que vocês estão dando, que antigamente a gente não teria essa possibilidade, eu tenho para poder, o quê? Mostrar meu livro. Porque quando eu pego e jogo o meu livro, para que qual é o meu interesse? Que as pessoas não passem porque eu passei. Porque elas não precisam. Então, esse é o meu principal propósito, porque tem sentido da minha vida. Então, quando agradeço a vocês, a gente fica no mesmo level. Entendeu? O artista, que é Globo, que é não sei o quê, que vem, ele entra para cá no mesmo level. Ou vocês estão aqui não sei o quê, bombando, não sei o quê, entra também. Entendeu? Esse é o equilíbrio, essa é a mediação. É a questão da equivalência que o Rafa estava falando, né? E essa relação de autenticidade versus mecanicidade tem uma permissão que as pessoas elas têm que ter e elas não sabem se elas têm ou não quando estão dentro de um grupo novo. Você não é obrigado e nem precisa se relacionar com todo mundo, sobretudo com as pessoas que você não criou afinidade. Sem dúvida.
As pessoas, elas acham que quando elas estão dentro de um grupo de relacionamento, elas têm que ser artificiais para se conectar com todos. Todo mundo, né? Isso não é verdade. As pessoas, elas têm sim a permissão de não se relacionar. E aí alguém, nesse exato momento, tá pensando, mas se eu não me relacionar, de repente eu estou perdendo um negócio. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Você faria, então, negócios com qualquer pessoa apenas pelo dinheiro ou apenas pelo negócio, sobretudo com pessoas que você tem zero afinidade? Você não tem essa necessidade. Abrindo parênteses, fechando aqui, dentro de um grupo de networking, né, quem nunca participou de um grupo de mentoria, por exemplo, bem orientado, né, bem estruturado, a pessoa não precisa ter ROI em todo o contato. Perfeito. Né? Parece que ela tem 150 pessoas dentro do grupo de Fica networking. feio. Parece que eu tenho que ter ROI daquilo que eu investi, sei lá, 80, 50, 150, 200 mil reais, que seja um grupo de networking. Parece que ele tem que ter ROI com todo mundo. Né? Tem 100 pessoas, não, eu tenho que sentar com isso aqui, eu tenho que isso aqui, eu tenho que voltar 200 mil. O Luigi tem que voltar 200 mil, né? Vou dar um exemplo. O Luigi já deve ter recebido isso 1 milhão de vezes, vocês também. Você entra no grupo de relacionamento, você nunca conversou com a pessoa vai lá, ela saca um cartão. Olha, se você precisar de mim, esse aqui sou eu. Você é o primeiro cara que eu vou procurar. Não, acabei de com conhecer. certeza eu vou acabei de pegar seu lembrar cartão. e vou te ligar. É você que eu vou lembrar. Cara, tem uma escala natural que é o seguinte, você tem 2 tipos de influenciadores, influenciador racional e influenciador emocional. Influenciador racional, cara, você sabe que o cara tem autoridade, de repente pode gerar algum tipo de oportunidade, às vezes a sua secretária pode ser um influenciador racional para você. Sim, Por quê? Porque ela pode te indicar alguém, você pode ou não decidir atender essa pessoa. Só que a meta de vida para você ter relacionamentos prósperos, para você ter LTV, né, dentro dos seus relacionamentos, é você se tornar um influenciador emocional. Influenciador emocional, assim, por exemplo, eu conheço o Luigi o quê? Há alguns anos, 5 anos. O Luigi, ele virou meu amigo. Porra, já fui na casa dele, ele já foi na minha casa, já dormi na casa dele, e assim por diante, e daqui em diante eu não falo mais. Era isso que eu Já chorou no ombrinho. Já chorou no ombrinho. Mas entenda o seguinte... Bomba! Ok. Do paredão. Quadrado em ebulição. Ator global namora empresário! Mas entenda o seguinte, você quando se torna influenciador emocional de alguém, é um amigo, é esposa, é algum familiar, você vai prestar atenção nessa pessoa, você vai dar mais prioridade para ela em relação às outras pessoas. Você vai ouvir muitas vezes conselhos e direcionamentos, porque existe uma relação de confiança. E você vai se relacionar com essa pessoa independente de fazer negócios com ela. Você quer ver o momento que você faz negócios com grandes players? No momento que você já tem relacionamento e cultivou o relacionamento e você... há 1 ano, por exemplo, 6 meses, e nunca falou sobre negócio com essa pessoa. Do tipo, você quer ser meu sócio? Ou você quer investir não sei aonde? Ou do tipo, você me passa o contato de sei lá quem? Porque isso estabelece, às vezes, precocemente, uma relação artificial entre as pessoas. Nesse exato momento, a pessoa vai perceber que, porra, o cara nem me conhece, me viu 5 vezes, já tá pedindo coisas. E isso, às vezes, não é legal. Se você está pensando, de fato, em se tornar um influenciador emocional, porque você gosta das ideias dessa pessoa, porque você aprende com essa pessoa. Mas só se tiver uma coisa específica que aquela pessoa está precisando realmente, você não está oferecendo, você está oferecendo um produto que vai resolver um processo. Sim. Se você não está pensando em relacionamento de longo prazo, tem uma oportunidade pontual, não tem problema. Mas, de novo, não vai ser o cartãozinho que você entregou pro Luigi agora, que ele vai te ligar. Mas, na verdade, a pessoa vai te procurar. Mas isso é muito comum, né, Conselho? Até com relação ao meu negócio hoje, eu me torno sócio de franqueadoras no Brasil. E aí, do nada, tem uma pessoa que vem lá de uma cidade que eu nunca fui, nunca vi a pessoa na minha vida, e a pessoa me oferece sociedade do negócio dela, sem a gente ter qualquer tipo de relacionamento para fazer um propósito que, de repente, a gente nem se casa em valores aqui. Cara, esse negócio vai dar pau no futuro. Vai. Não tem nem como. Se você não avaliar muito bem e criar uma relação antes, com certeza... E sabe por quê? Porque essa pessoa que imediatamente, sem te conhecer, já te oferta um negócio, na cabeça dela existem expectativas. Todo negócio que você faz em que uma parte tem mais expectativa sobre a outra, ou uma ilusão mental, esse negócio ele é fadado ao fracasso. Vide relacionamentos. Relacionamentos entre pessoas em que você tem expectativa demais dentro de uma pessoa e essa expectativa não está alinhada, a frustração da expectativa faz com que o relacionamento se rompa. Seja um relacionamento de negócio, seja um relacionamento, por exemplo, de amizade, seja um relacionamento amoroso. Tudo. Porque é expectativa. Sim. O Rafa, o Luigi, pode me responder assim, a questão do networking, geralmente ela está muito ligada a... pelo menos a gente vê isso financeiramente, né, o valor do network, geralmente numa rede, num grupo, ele está ligado à escassez.
Perfeito. Né? Então, assim, quanto mais difícil o acesso àquele grupo de pessoas ou aquele grupo de informação, enfim, mais valioso é. Oferta e demanda. Né? E agora, com a facilidade de comunicar com o TikTok, Instagram, enfim, né, com o YouTube, com influenciadores, né, conversando cada vez mais com o público, enfim, essa diminuição de escassez, quer dizer, as pessoas têm acesso, que nem, imagina, antigamente, né, sem isso, para ter acesso ao Luigi, quando ele estava lá na Globo, pô, era muito, muito raro. Né? Hoje você consegue tirar dúvida, fazer pergunta, enfim, com o Luigi. Isso diminuiu o valor do networking, do grupo? Não? O que vocês veem? Pelo contrário, Pelo contrário, só aumentou. É. Aumentou a possibilidade de outras pessoas te alcançarem. E o que acontece? Você abre para realmente no primeiro momento, mas quando você já está com o teu produto rodando, só vai aparecer pessoas que estão correlacionadas com aquilo. Automaticamente as perguntas vêm com pessoas que estão interessadas. Então, isso que vai crescendo. Ou pessoas que não podem agora, nesse momento, mas lá na frente vai poder. Então, que é diferente. Que é o meu processo de transição agora nas minhas redes sociais. Tem muita gente que é fã. Agora vai ver um trabalho que ele é feito nessa relação de humanização no casamento, no trabalho, relacionamento, comunicação. Quando começa a ver isso, as pessoas, tem gente que vai migrar, vai para outra coisa, e tem pessoas que vão estar aqui, que elas não vão consumir isso, mas vão consumir o conteúdo ali que está ofertado, e depois elas vão entrar no processo. É uma coisa natural, é que a gente vive com percepção uma percepção com expectativa, sem entender de maneira lógica os caminhos que são óbvios, entendeu? Que são as destravas que ele falou. Enquanto você estiver travado, você pode fazer o treinamento que você for, que você quiser, de venda, de empreendedorismo, não funciona, porque você tem que destravar as chaves, porque você não tem tempo de ver isso daí. E aí você fica o quê? Qualquer pessoa consegue fazer manipulação. É o tal negócio hoje das fake news, todo o sistema que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Porque o sistema de manipulação ficou fácil, as pessoas não estão pensando. Então ativar o pensamento, trazer a relação da humanização, as pessoas vêm e aí o que acontece? Você começa a ter sincronicidade com os outros. Vou colocar aqui uma coisa que é o seguinte, né? A questão da internet, ela ataca algo que é chamado na literatura de grande filtro. Tá? O grande filtro, ele tende a partir do momento de maior publicidade dentro da era da informação, as pessoas que estão em mais evidentes e que têm conteúdo, elas continuam e prosperam. As pessoas que não têm conteúdo no mesmo nível dessas pessoas, elas muitas vezes desaparecem da internet. Tá? Então, ela atua diretamente no grande filtro. Esse grande filtro, ele diz respeito, quando a gente fala de networking, digamos assim, sendo muito sincero para você, não é sobre networking. A internet, ela não gera conhecimento, ela pode gerar conhecimento, mas ela não gera relacionamento. Não. Eu fazer uma pergunta para você pela Eu tenho internet... acesso a você, mas isso não gera relacionamento, Exatamente. né, entre a gente. Eu te fazer uma pergunta Claro. na internet não Claro. significa que eu estabeleci relacionamento Exatamente. com você. Então, quando a gente fala desse grande movimento, pessoas têm audiência, em tese pessoas estão acessíveis, sim, existe um corte que está acontecendo, que essas pessoas estão ganhando mais evidência, estão ganhando mais clientes por causa disso, e elas estão filtrando o mercado, sobretudo os mercados de especialistas. Tem uma tese de Harvard que fala o seguinte, isso é da Harvard Business Review de meados de 2010, tá? Fala exatamente o seguinte, as empresas líderes do futuro terão líderes públicos poderosos. Olha isso, empresas líderes do futuro exatamente terão líderes exatamente. públicos poderosos. Exatamente o que está acontecendo agora. Isso está diretamente conectado com o grande filtro. Foda, né? Por quê? 2010, Olha de novo o né? grande filtro aqui, ó. Uma vez que eu tenho um líder público poderoso, pega o Elon Musk. Ele é um líder público poderoso. Sim. Por causa da evidência que ele tem, por causa de ele ser tão conhecido, uma fala dele pode derrubar as ações da empresa. O Jeff Bezos. Já fez, E ao mesmo tempo- aconteceu. Várias vezes, né? Deve você falar, E ao né? mesmo tempo, Sem ele... pensar já foi. Olha que loucura. Ao mesmo tempo, ele, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e todos esses caras, eles criaram uma elite que dominam a comunicação e criam clusters de negócio, porque são líderes públicos poderosos. De novo, esses caras falando na internet, fazendo live, assim por diante, alguém está conectado com essas pessoas? Não. Verdade. E isso significa que a internet ela não substitui a necessidade de, muitas vezes, você ter ambientes presenciais para você ter a oportunidade de conexão. Exatamente. Detalhe, nem mesmo no ambiente presencial significa que você vai ter conexão com essas pessoas. Isso. Aí você vai ter conexão com essas pessoas somente se você conseguir gerar alguma base de valor, alguma base de interesse, que é o que a gente já falou no passado. E o que desses grupos que você conhece bem, Rafa, aí de network, tem vários, né? Vários agora, né? Tá meio Sim. na moda essa criação, né?
O que você vê aí de falha nisso, enfim, porque o pessoal surfa muito onda, né? Sim, sim, sim. Eu tenho minha opinião, vejo várias falhas, né? Acho que uma delas é querer juntar um grupo de pessoas e como se isso fosse networking, né? Juntar um grupo de pessoas, isso não é networking. Sabe o que né? acontece? Tem maestria. É, Tem um processo de maestria. Então, o que acontece? Aí tem um processo que ele falou assim, a inteligência emocional para isso. Você tem que saber com quem você vai ligar. Você vai ter que saber que às vezes a pessoa não gosta de você, mas você vai fazer a conexão. É aí que acontece. Pela conexão, a pessoa vai te respeita, mas não precisa gostar. Mas desde que você gere valor. É independente. Não é a questão de ser, eu sou legal, sou bonzinho, preciso da sua atenção. Não. Eu tenho um produto para você que pode resolver a sua vida. É ponto. Lembra do grande filtro que eu falei? Sim. Eles estão falando tão bonitinho, né? Tá muito fofinho, né? Vocês dois estão bem ensaiados, né? Né, amor? Você tá tão bem, né? Mas eu acho que... 5 anos de relacionamento. A Eu gente acho que tá fofinho. Eu acho que o Concer quis dizer aqui o seguinte, Luigi, se não tem que existir, e até você é um dos reis do networking aí, algum tipo de metodologia para tirar um pouco a fricção. Vou te falar o seguinte, tá? Lembra do grande filtro, certo? É a mesma coisa que vai acontecer com esse mundo da networking na seguinte perspectiva, tá? O que está acontecendo no mercado, estão fazendo networking ou usando esse pitch e produtizando isso. Várias palavras foram produtizadas ao longo do tempo, beleza? Hoje, vamos dizer que network virou a palavrinha da vez, então vamos transformar isso num produto. Mas será que isso de fato vai se manter no preço que está hoje? Será que isso de fato vai ser um produto longevo? Isso somente vai acontecer se você não transformar networking em um commodity. A partir do momento que todo o mercado tem o mesmo tipo de produto, sendo que existe interseção, as pessoas esquecem uma coisa muito importante, tá? Em audiência, lembra que o grande filtro fez com que você tivesse, por exemplo, sei lá, os top 50 influencers. Só que esses top 50 influencers, vamos dizer que o tamanho da internet o tamanho da internet que a gente trabalha, beleza? Que são empreendedores, que são pessoas ligadas à venda, desenvolvimento pessoal. Vamos dizer que são 30 milhões de pessoas ativas que têm interesse sobre isso. Você acha que esses 50 top influenciadores que filtraram o mercado e as pessoas que não tinham o mesmo nível de audiência deles, não tem um ponto de interseção aqui nessas 30 milhões de pessoas? Com certeza sim. Esse ponto de interseção, a partir do momento que a pessoa começa a receber de todos os lados a mesma oferta, inicialmente o que vai vigorar é o que a gente chama de efeito celebridade. As pessoas que ela tem mais afinidade, e o Luigi conhece muito bem disso, o que é o efeito celebridade, É muito forte. tá? Eu vou comprar da pessoa que eu tenho mais afinidade. Porém, aí a gente vai entrar na esfera dos problemas. Eu comprei determinado produto por 50 mil, 100 mil reais, seja quantos mil reais foi, da pessoa que eu gosto mais. Porém, se essa pessoa, ela apenas usou a palavra networking para vender e não tem entrega, ou seja, o valor é baixo, você começou um movimento de Que a gente fala muito, né? comoditização, é até difícil falar isso, da palavra. Nesse exato momento, essa pessoa vai sair frustrada. De um vai negócio que tentar tem outro muito grupo. valor, né? Exatamente. Você deixa commodity um negócio que tem muito valor. Aqui, ó, eu escrevi aqui, né? Tá muito ligado à audiência, à celebridade, né? Ao guru, né? A celebridade tá Ao muito guru. ligada ao guru, Perfeito. né? E o Cláudio de Barros, ele fala, né? O guru, ele tem que ser de longe, né? Porque se ele for perto de você, você percebe que ele é um merda igual você. Essa é a frase que o Clóvis fala. Porque qual que é o Muito problema? forte. A hora que o cara cola nisso aqui, ele não tem uma entrega. Não tem. E assim, E eu poderíamos comprei citar... porque eu gostava da pessoa. Vários Para aqui, quebrar né? o pau aqui, nós poderíamos citar nomes aqui, vários aqui, né? A pessoa faz um grupo baseado numa possibilidade de dinheiro, né? Eu Isso. cobro pelo acesso, claro, o acesso Bom. é difícil a mim, né? Eu tenho audiência o suficiente, estatisticamente vai ter gente que eu vou converter a 100 mil. Frustra a expectativa. A 200 mil, inclusive tem vários. Tem. Só que chega, assim, é meio que uma onda, né? A questão da celebridade é igual, ele é ciclotímico, né? Sobe e desce. Então assim, você tem ali... Como é? Ciclo. Ciclotímico. Que isso? Caraca. Isso aqui, ó, vendo o papel do Essa aí Léo. Essa aí dá um corte só da palavra. De trás pra Valendo frente. 10 mil reais. Fala de novo. Ciclotímico, né? O negócio... Caraca! Quando falta, ele vale muito, aí todo mundo, obviamente, pensa, caramba, lá tem dinheiro. Pô, o pessoal tá cobrando... E é Isso, eu engraçado, tenho que ter esse produto no meu funil. quem tá de fora só faz conta de vezes, né? Isso. Então o cara que não é o dono da empresa, quem tá de fora, espera um pouquinho. O cara tá com, porque no nosso caso, tá com 80 e poucos clientes, empresas, a 150 pau cada um. Pô, 83 vezes 150, Isso. caraca. Então Cara, tem que ter esse produto. então, aí o cara vai lá, pega. pega uma celebridade, pega uma parte e entra aqui, né? E aí, Uhum. pra mim, e aí especificamente, eu queria até perguntar a vocês, pra mim, eu acho que
para um grupo de network de verdade fazer sentido, em que as pessoas queiram participar, primeiro, o senso de pertencimento, então criar, né, mas isso vem de um primeiro passo, para mim, curadoria. Quer dizer, ser extremamente criterioso com quem vai estar lá dentro. Isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa é a maestria. Quando você cria um grupo apenas para ser produto, você não tem crivo de seleção. Então você coloca quem pode pagar. Pagou, tá dentro. Pagou. Então, assim, e aí perde, porque não é para juntar dinheiro. Você não está fazendo um fundo de investimento, né? Se for um investimento, beleza. Você põe seu dinheiro, não tem cara, não tem personalidade, entra aqui, a gente pega o dinheiro e investe. Você sabe uma coisa? Se você não tem emoção. Se você está formatando as pessoas, você tem que pegar uma dessas pessoas que fazem parte desse grupo e trazer como líder daquele grupo para poder fazer a movimentação. Você vê as habilidades daquela pessoa para poder trazer alguém que administra, né? Exatamente, é isso. É a única maneira de você conseguir fazer e você exponenciar. Mas porque senão não tem como. Senão não escala, né? Curadoria, o que acontece? Você diminui o espectro de potenciais clientes. E se compromete. Porque você fala, cara, eu estou fazendo uma curadoria em que eu vou colocar pessoas aqui dentro porque eu vou entregar isso aqui, né? Quando você põe todo mundo, você não precisa comprometer tanto. Você tem menos comprometimento quando você não faz curadoria e você diminui o espectro potencial de quantidade de pessoas que são potenciais compradores. Porque muitas vezes você tem um fã que pode comprar, mas só que infelizmente esse cara não tem negócio. Num grupo ele não iria agregar, mas ele pagaria os 40, 50, 200 mil. É isso aí. O problema é que no mercado, infelizmente, como esse grande filtro já aconteceu e vai ter outros, é cíclico isso. Na internet, todo mundo faz agora, vai sobrar 2, 3. Vai sobrar 2, 3. Isso vai acontecer. Mas nesse exato momento que a gente tem um excesso de gurus, digamos assim. E esse excesso de gurus, que tem os seus respectivos públicos e que tem poder de venda, eles vão conseguir, nesse exato momento, em D0, capitalizar esse público. Por quê? Porque ainda não atingiu curva de maturidade. Nesse exato momento que a gente está vivendo no mercado, é um momento em que mais se aproveita do potencial cliente interessado. E essas pessoas, elas, de novo, pelo senso de pertencimento, elas estão se sentindo fora de algo. E elas querem a todo custo pagar para fazer parte de algo. Nesse momento, quem é mal intencionado bate a carteira de todo mundo. Dá para a gente fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante, Rafa? Que é o seguinte, a gente está discutindo ainda numa base que o que acontece? Existe um próximo passo, que é a Web 3.0. Hoje, o Facebook acabou de desmonetizar muitos editores de revista. Então, hoje está tendo um prejuízo absurdo no mercado e está tendo uma reviravolta. Vamos lá, Web 3.0, metaverso. O que acontece? Isso tudo vai modificar de novo. Então, um podcast como vai lá, o Flow, que está no top, ele vai ser engolido por um outro. E porque ele não tem tempo. Já aconteceu, de certa forma. O que acontece? Ele não tem a condição, porque ele não conseguiu criar algo para pensar no novo, para poder fazer, porque você estabiliza naquilo. E as empresas, elas devem você, como empresa, e a sua empresa, ela tem que estar orgânica o tempo todo no processo em evolução. Então você parou, ficou satisfeito naquela jornada, você não consegue bater. O que a gente deveria estar discutindo hoje para essa Web 3.0 e para o metaverso? Aí peguei agora de calça curta. Nossa. Não, isso é bom para a gente discutir. Sim, porque não está se falando. A gente não tem coisa pronta. Aqui um exemplo. A gente tem, inclusive, o próprio CEO da Apple falando sobre que ele acha que 95% do que está se falando sobre metaverso exatamente, porque saiu da semana passada. Quer dizer, quer dizer, é um desenho de uma caixa, obviamente, como tem um grupo de interesse, como surge em todo momento, né? Que você vende aquilo, deixa a caixa bonita para todo mundo poder buscar aquilo. Mas tem muita coisa que vai se estabelecer, né, dentro disso, e o que é muito comum. E a questão da brincadeira do ciclo químico é disso, né? Quer dizer, o que falta, aí todo mundo acha uma oportunidade. A bolha.com dos anos 2000 é a mesma coisa. A mesma coisa. Todo mundo vai para lá. É o que está acontecendo hoje com grupos de network, né? Que o assunto é esse. Está todo mundo vendo que, de alguma maneira, é algo rentável se você não entrega. A partir do momento que você começa a cobrar 150, 200 mil para alguém participar dentro de um grupo, esse cara, isso aqui tem que dar um ROI para ele. Ou tem que ser um ROI de pertencimento muito grande, ou isso aqui tem que dar um ROI. No nosso caso aqui, que a gente fala, que a gente ajuda empresas a acelerar, crescer, estruturar, esse ROI tem que ser financeiro. Alguém tem que ajudar isso daqui.
né? Então a gente está vendo muita gente entrando, levantando capital, dinheiro com isso, mas é insustentável essa falta de entrega. As pessoas estão ficando maduras sobre o assunto. Exatamente. É isso que Mas olha time. só. No começo é emoção. Então, mas esse é o debate de agora. É. Agora a política está debatendo política, antes nem falava sobre isso. E assim, a verdade está sendo exposta. Quem realmente tem interesse, tem na relação da humanização de empresa, está aparecendo. Entende? Porque realmente o pessoal fica no nível de sobrevivência. A gente não está aqui para sobreviver. A gente está aqui para poder existir de maneira plena. Tem alguns pontos, né? Tem um ponto da mentalidade, que realmente tem essa questão. Agora, se a gente olhar para o nível de profissionalismo dos empreendedores que se propõem a empreender também, ele é muito baixo. Se você tem baixo nível de liderança, baixo nível de gestão, como consequência, como que você desenvolve novos negócios? Você precisa testar muito. É o que grandes empresas fazem. Então você precisa testar. Teste sem gestão, você em vez de crescer, você quebra. Isso. Então a grande realidade é que qualquer empresa que estiver testando muito, ela vai ir para o próximo nível. Pode ver que dificilmente uma empresa que liderava um segmento, você citou o caso do podcast lá, eles estão dentro de um ciclo ali, que dificilmente você estando dentro do ciclo você consegue enxergar. Você tem que sair do ciclo. Tem que sair, é muito difícil. É muito Que difícil. é o que está acontecendo com os CEOs. Os CEOs estão saindo da sua posição para ficar no board, para justamente ter o distanciamento, para poder enxergar, para dar visão nova para o processo. Conseguir enxergar. O que ele estava falando de Web3. Existe uma coisa, eu fiquei um tempo no Vale e fiz mestrado em Engenharia da Informação, que pega muito essa visão e tendência da sociedade da informação, depois sociedade do conhecimento e assim por diante. E principalmente no Vale, ou principalmente os polos mundiais de geração de inovação, tá? Eles têm uma frasezinha que é What is next? Next. E é principalmente na perspectiva, qual é a próxima tendência? O que está acontecendo agora, quando ele evoca, por exemplo, Web 3.0, ou várias outras coisas já aconteceram no passado, ciclicamente você sofre gourmetização de palavras para aumento de multiplicador. Olha o absurdo que eu estou te contando aqui. Isso significa o seguinte: imagina que o mercado hoje das startups, das grandes empresas, das big techs, eles chegaram dentro de um platô. Então eu tenho que contar uma nova história para que eu multiplique o meu valor. E eu gero uma necessidade de quem não está dentro dessa bolha para diminuir o valor dele, sobretudo para eu conseguir comprá-los. A gourmetização que está acontecendo agora desse Web 3.0, 4.0, metaverso, ou seja lá o que for. Gente, vamos ser sinceros, metaverso existe desde que existe videogame, digamos assim. lógico. Aquilo é um metaverso, beleza? A espiritualidade é o metaverso. Olha só, vocês acham, vamos lá, de uma análise bem razoável. O Facebook, por exemplo, estava vivendo uma grande crise nessa década, sobretudo, e em dado momento mudou de nome, flipou para Meta e começou a se falar mundialmente sobre metaverso. Por que ele fez isso? E aí você vai ver que, de novo, ele está conectado com várias tecnologias de Meta, de virtual reality, assim por diante, e de novo estabilizou, até mesmo cresceu as ações do Facebook. É a gourmetização para geração de necessidade. E aí eles fazem o quê? Nós temos isso, vocês não têm. Por isso temos mais valor. Então é aumento do multiplicador a partir de narrativa. As narrativas, quando você tem muito poder, sobretudo de influência no mercado, se bem colocadas, elas podem fazer você deslanchar, digamos assim, no mercado, ou até mesmo fazer com que os seus concorrentes desapareçam do mercado. A gente vê isso na política, a gente vê isso no mundo de tecnologia, no mundo de investimento. Então, parte dessa gourmetização, na verdade, é fake. Na verdade, criou-se necessidades que o mercado não está no ponto que é dito que está. Tem uma coisa, quando eu terminei o mestrado, era muito interessante, né? O ponto de hoje, o dia de hoje, do que está sendo pesquisado dentro da academia, por exemplo, vai ser implementado somente daqui a 10, 15 anos. Então existe um atraso, tem um delay muito grande entre o que é dito e o que é feito. Nesse exato momento, tem um monte de coisa que é dita do tipo, a nossa empresa já está no metaverso. Mas se você for ver, ela de fato ainda não está. Ou é meio que assim, você fala determinadas coisas para você mostrar para o mundo que está atualizado com a tendência, mas isso está mais na narrativa do que na realidade. Ele pode até fazer, mas só que ele não tem as pessoas conectadas a isso. Então ele não consegue comprovar através da percepção. E não faz NPS, por exemplo. O cara está com NPS e não pergunta para o cliente se ele está feliz com o que está sendo vendido. E agora. a grande questão é se está gerando o resultado que você se propõe a ter. E para negócio, para mim é o seguinte, você não tá somando
se não está multiplicando Você no tá gastando valuation, energia. ou não está aumentando EBITDA, para mim não está funcionando para nada. Para mim, né? Ou, porque assim, você pode estar aumentando valuation e não pode estar aumentando EBITDA. Sim. Beleza, tá valendo. Sim, sim, mas sim, ou sim, está aumentando EBITDA ou está aumentando valuation. Algum dos dois tem que estar. Bom, já explodimos de tempo aqui. Chegou um negocinho aqui que. Chegou. Essa é Olha aqui, dica. ó, você viu? Chegou. Eita. Posso mostrar pra você aqui, ó? Ó. Dá um close. Fecha. Olha Tem só. tempo para Dá o zoom da pensar. close. Que beleza. Esse é o processo da relação à humanização, de como você usa a sua vulnerabilidade para transformar em força. Entendeu? Muita gente não sabe que eu tive síndrome do pânico e fazia programa ao vivo para 30 milhões de pessoas. Você tava falando assim, pô, ligar uma câmera. Agora imagina entrar no programa com o síndrome do pânico. E por que você tava todo nervosinho quando entrou, tremendo? 30 milhões, Luigi? 30 milhões de pessoas. Caraca. Então, você mostrar isso, a vulnerabilidade, como você usa como força, a relação de humanização em todos os processos, que era intuitivo. Só que você tem processo para você fazer. Sem ser com intenção, que é diferenciado. Ô, Luigi, tem um sócio nosso que ele tem uma frase em uma palestra que ele fala: ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável, né? Pois é. Montar a estrutura, né, do guerreiro, né, principalmente pro empreendedor e tal, é muito forte. Galera, Vai ter link, Luigi? Vai ter linkzinho, Vai ter linkzinho? vou botar na Amazon, nos Estados Unidos.com e no Brasil.com.br. então, aqui, ó, sentir para pensar. pensar, tá aqui, ó. Você Porque que tá o vendo pelo caminho é o YouTube, amor. tá vendo essa belíssima foto Obrigado, valeu. Legal. Obrigado a você, Isso. Antes demais, cara. de encerrar, vamos falar pra galera aqui, pessoal. Mensalmente nós temos a imersão do Sales Club. Todos os meses junto com você, eu, Thiago Concer, Fábio Oliveira e uma galera que a gente traz aí todos os meses, a maior imersão de gestão comercial do Brasil. Se você tem interesse de expandir, crescimento exponencial que a galera falou aqui, vamos lá, vamos deixar aqui pra vocês. Próxima imersão sempre aqui em São Paulo. Pra cima. Show? Bora, galera. Rafa, Obrigado mais uma vez. Eu quero assistir esse podcast depois. Aqui, ó. Caraca. Não, tem que fazer corte, sabia? Tem Não, que vai fazer ter, corte. vai ter um monte de nugget bom aqui, ó. Qual que era aquele lá que você pegar falou ali. que você... Tem aquela frase... Aquela palavra difícil lá. Você mandou umas três palavras juntos que era... Quem tava falando da... Eu até me esqueci. E a do Concer lá? A gente vai pegar um corte dele, depois vai colocar o meu ciclotímico e vai ficar Temor demais. reverencial. Temor reverencial. Ciclotímico. Um Boa. abraço, galera. Tamo Bora. junto, vamos vender. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Pra você, meu. Oi.